Meninos, esse negócio assim, tem até o trocadilho, né? Tradução, traição, né? Quer dizer, às vezes você vai ali, embarca o Vale Bene num falso cognato, né? Numa falsa semelhança, e aí vai, né? E fala, e depois não é bem assim, né? E o presidente Jair Bolsonaro gosta de transitar entre as várias línguas. Sim. Ele é um, né, poliglota. Um globetrotter da língua. Ele faz malabarismos e tal, né? E nós vamos ver aqui que nós vamos ter de fazer hoje justiça. Olhem bem, olhem bem o que eu vou falar aqui. A quantas Bolsonaro me obriga? Eu vou ter que fazer justiça ao Vladimir Putin. Sim. Vladimir Putin, que nunca fez justiça com ninguém, eu vou ter que fazer. Não muita também, não muita, mas um pouco. Um pouco nós vamos precisar fazer, Vale Bene. Sim. Porque eu já estava meio desconfiado, porque eu, enfim, reproduzi, como todo mundo, a tradução que o Bolsonaro ofereceu ali do que o Putin disse, né? Você falou da piada, hoje a gente vai ver aquela piada do poliglota com o troglodita, né? Isso, exatamente, né? E aí, cara, assim, tem gente que fala russo fora da Rússia, tem brasileiro na Rússia, enfim, nós já vamos ver. Eu tenho até um histórico bom hoje que um amigo me lembrou. Em 2007, o Papa Bento XVI veio ao Brasil. Sim. Né? E aí o Papa Bento XVI disse que o divórcio era uma, fiz latim, plaga. Plaga. E a imprensa inteira rasgou lá, porque Bento XVI, Papa conservador, a imprensa não é tanto, tem um certo anticatolicismo no ar e tal, né? Plaga em latim pode ser praga, de fato, ou chaga. Momento cultural. Ou chaga. No contexto, e o Vaticano publicou o que ele falou, obviamente o Papa disse que, segundo a visão dos católicos, o divórcio era uma chaga. Até porque ele falou isso no contexto em que ele falava das chagas de Cristo. Ele não falava das pragas de Cristo. Ele falava das chagas de Cristo. E usou plaga. E em seguida ele fala do divórcio como plaga. E toda a imprensa rasgou praga! O divórcio é uma praga! Mesmo a tradução em português que saiu no site do Vaticano, saiu praga. O teu rei estudou latim, enfim. Aí disse, não, o Papa disse chaga, não disse praga. Pode não ser bom também, mas ele disse chaga. Deixa esse negócio no ar aí que eu já vou falar. Não praga. E aí começou a circular nas redes sociais, e também até na imprensa, um sujeito tirou um sarrinho e disse, Reinaldo Azevedo é tão humilde que agora ele corrige o Vaticano. Mas eu ganhei, o bispo me deu razão, como está aí o texto, de 2007, né? E o Vaticano mudou a tradução. Mudou a tradução. Eu sou o homem que mudou a tradução do Vaticano, o Bruno Capozzi. Viu? Quando você estiver cantando uma menina num barzinho, quando puder, né? Hoje não pode. Não, também não dá mesmo. Quando puder, você chega lá e tal, né? Ou então com a sua namorada. Sim, de preferência. Isso. Aí diz lá, olha, eu trabalho com um cara que já mudou a tradução do Vaticano. Ela vai ficar, nossa, ela impressiona, vai falar, impressiona. Que coisa impressionante. Tá nos assistindo agora, então agora já sabe, né? Então já sabe, é isso, né? Muito bem. O presidente Jair Bolsonaro, ele recebeu um elogio do Putin durante ali a reunião virtual com os chefes de Estado do grupo identificado por BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o próprio Jair Bolsonaro botou a tradução daquilo que o Putin teria falado a ele, né? Exaltado então a sua masculinidade. E nós tiramos sarrinho aqui, né? Dizendo, broderagem com Rússia, broderagem política. Bolsonaro agora já está atacando os Estados Unidos do Biden, está atacando a China, ataca a Argentina, ataca a União Europeia, vai sobrar a Rússia, né? Mas aí,
O Astie Basílio, que é um jornalista, dramaturgo, que mora na Rússia, que faz mestrado em literatura russa lá em Moscou, né? Um paraibano de Campina Grande, amigo Jeff Carvalho, meu amigo, disse, não é não, hein? Não é não. Essa palavra aí também pode ser traduzida por coragem, corajosamente. Provavelmente foi nesse sentido. Muito bem, a nossa Ellen Brown, que trabalha aqui, já morou na Rússia, sabe russo bastante, foi e conversou com o Clube de Cultura Russa e disse não exaltou a masculinidade do Bolsonaro, não. Disse apenas que ele atuou corajosamente. Foi em sentido adverbial. Porque a bela língua russa, e agora eu começo a entender certas coisas, porque saiba, vamos dar uma outra frase aqui do camarada Stalin. O Stalin uma vez disse, fizemos a revolução, mas preservamos a bela língua russa. Que aliás, ele era linguista, ele estudava linguística, né? Isso está no livro A Corte do Czar Vermelho, do Simão Sebagno Montefiore. Cultural. Sim, o programa que mais dá dicas de livros do Brasil. Ele tem essa frase, né? Agora, o russo tem uma particularidade. E nós conversamos com o Denis Gomes, que sabe russo, estudou russo na USP, e nós pedimos para ele nos explicar como é esta questão, e agora não há a menor dúvida sobre aquilo que o Putin disse. Eu discordo, continuo a discordar. O elogio do Putin continua absolutamente impróprio, o Bolsonaro não teve coragem nenhuma, ao contrário. Você falar que as pessoas são frouxas é um ataque de covardia inominável, mas o Denis Gomes explica pra gente o que aconteceu e qual é a razão da confusão. Né? E até por isso que o Stalin disse, conservamos a bela língua russa, porque não era exatamente um progressista. Vai, solta aí, fala, Denis Gomes, o que aconteceu, Denis Gomes? Putin falou, очень мужественно прошли через эти испытания, que significaria literalmente assim, atravessou muito corajosamente por essas provações. Aí essa palavra que ele usa, мужественно, que é o corajosamente, vem da palavra мужество, coragem, que tem na sua própria raiz esse muj, que significa um masculino, homem, marido. Eu diria que essa coisa das qualidades masculinas está mais ligada, talvez, à raiz da palavra do que em si ao Putin elogiando essas características. Aqui, no caso, estaria mais próximo de um corajosamente. O trabalho do Denis é maravilhoso, mas não fica parecendo que ele inventou umas palavras, assim, ele pode falar qualquer coisa que eu acredito aqui. Agora, como tem um monte de russo ouvindo, não, né? Então, ele sem dúvida. Está falando a coisa pra certa, mim, não, obviamente. mas pra ele, sim. Ó, atenção, Vale Bene não está botando em dúvida o russo. Jamais. Gomes, né? Jamais. Mas o russo parece português falado ao contrário, na verdade, parece, né? Verdade. Às vezes a gente tem a impressão que vai entender. Mas não é mentira, você não vai entender nada. Então, o muj tem uma raiz comum que liga o masculino, o homem, o marido, à coragem. É uma língua complicada, claro. Por isso que o Stalin, inclusive, gostava né? Então, não. Putin, de forma imprópria, mentirosa, tentando uma broderagem política, exaltou a coragem suposta do Bolsonaro, mas não a sua masculinidade. É claro que a turma do Bolsonaro, na hora da tradução, escolhe a pior possível. Porque eles não fazem isso só com a língua russa. Eles fazem isso com a Bíblia. Não é? O Bolsonaro, aliás, quando ele publicou a foto do Putin, ele botou aquele que seria o versículo 10 do Provérbio 24, provavelmente escrito pelo rei Salomão. O livro dos Provérbios não é um livro de guerra. O livro dos Provérbios é um livro de moral, da forma de viver. Não é um livro sobre guerra.
Quando ele publicou essa foto dele com o Putin, ele botou lá aquele que seria o versículo 10 do Provérbio 24. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força, então primeiro usa o tu, depois o você, né? Enfim. Sua força será pequena. Frouxo? Frouxo? Cabe frouxo aí? Aí, claro, você tem o site do Vaticano, meu querido ouvinte. Você pode ir lá consultar. Entra lá, procura o site do Vaticano. Tem a Bíblia em várias línguas. Tem lá, em latim. Si fueres laços in die angustiae, coartabitur fortitudo tua. Tradução literal. Se fores fraco no dia da angústia, tua força será reduzida. Que o verbo aqui está na voz passiva. Tem em espanhol. Se fraqueas en el día de la adversidad, que pouca força tienes. Se fraquejas no dia da adversidade, que pouca força tens. Tem em italiano. Se te avvilisci nel giorno della sventura, ben pouco è la tua forza. Se desanimas no dia do infortúnio, bem pouco é a tua força. Tem em inglês. If you remain indifferent in time of adversity, your strength will depart from you. Se você fica indiferente, eu estou fazendo tradução literal, tá? No tempo da adversidade, nos dias da adversidade, e eu gosto dessa tradução aqui, sua força sairá de você, ela se apartará de você. Frouxo. Veja, em latim, né? O laços em latim pode dizer Momento cultural. fraco, cansado. Aliás, tem a palavra laço em português com 2 S, com esse mesmo significado. Laço pode ser... O fraco pode ter um sinônimo de frouxo. Bom, de sinônimo em sinônimo, vejam bem, sinônimo a rigor não existe, porque se 2 palavras significassem rigorosamente a mesma coisa, só haveria uma. As palavras têm acentos distintos. Não se está referindo à guerra. A tradução tem que pensar nisso. É uma arte moral aqui, não é arte da guerra. Então, querido presidente, se disse tudo aí, menos frouxo. Frouxo talvez se tivesse uma versão da Bíblia feita pela milícia ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, talvez saísse frouxo. Que é uma coisa assim, belicosa, né? Se fizesse uma tradução... Porque agora tem aí, outro dia apareceu um misto de pastor com narcotraficante, né? Também, eventualmente poderia ter um frouxo. Não. A Bíblia, aqui pelo menos, neste provérbio, não se trata de frouxidão, de ser frouxo, de ser machão, de ser valente. Fala-se aqui de coragem moral para enfrentar a adversidade e não da covardia de quem responsabiliza as vítimas pelo mal que as colhe, chamando-as de frouxas. Isso não está nos provérbios. Isso pode estar ou na Bíblia de miliciano, ou na Bíblia de narcotraficante, ou eventualmente numa Bíblia feita pelo capeta. As palavras inspiradas por Deus não dizem isso. Pedem coragem moral. A coragem que o Putin disse que o senhor tem, impropriamente, e que os seus tradutores resolveram verter para masculinidade, porque, digamos assim, é mais adequado a esse ambiente de vestiário que muitas vezes assume o Palácio do Planalto.
né? Em que as vítimas são culpadas pelo mal que as colhe. Não é isso? Então é isso. Pronto.